Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da M&M Consultoria. No quadro M&M Responde de hoje, estamos de volta com a nossa convidada mais que especial, doutora Lídia. Ela vai responder hoje sobre sequelas relacionadas ao auxílio-acidente. Eu sei que isso pode ser do seu interesse, então fica no vídeo até o final e já aproveita, corre lá para se inscrever no nosso canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Então antes de mais nada, roda a vinheta! Doutora Lídia, quero aproveitar para agradecer mais uma vez pela sua participação. E também já vamos entrar nesse tema, como prometido na semana passada, que é sobre sequelas relacionadas ao auxílio-acidente. Tem muitas dúvidas relacionadas a isso, então hoje vamos abordar um pouquinho mais sobre esse tema. Tá, pode ser? Tudo bem, claro, Camila, estamos aqui para isso. Então vamos lá. Já sobre as sequelas, a gente já viu no outro vídeo, em alguns outros canais também, outras informações relacionadas às sequelas de auxílio-acidente, que elas podem ser variáveis. Quais são essas variações e como nós podemos diferenciar? Tá certo. As sequelas, né, que ensejam o recebimento do benefício do auxílio-acidente, é mais ou menos o seguinte: elas têm que estar consolidadas, né? Que esse é a nomenclatura que é dada, né? Inclusive na medicina. Porque quando o trabalhador ele sofre um acidente, então ele sofre uma lesão. Essa lesão, ela implica numa sequela, né? Ela pode implicar numa sequela. Por um tempo, essa pessoa pode estar, por exemplo, totalmente incapacitada por um período de tempo. Por exemplo, se a pessoa fez uma cirurgia e ela vai ter uma sequela por um tempo, aí vai ser avaliado se a sequela dela cessou ou se aquela sequela permaneceu naquela pessoa. Então, só se pode avaliar se é o caso da pessoa receber o auxílio-acidente se as sequelas forem consolidadas, ou seja, se as sequelas já estão estagnadas. Porque, de repente, a pessoa se recuperou e não teve mais nenhuma sequela. Se recuperou 100%, Se recuperou 100%, exatamente. Ou então ela teve uma sequela, mas aí o perito vai avaliar e, de repente, ele avalia que aquela sequela ela ainda não se consolidou. Então, quer dizer, o paciente ainda está em período de recuperação. Ele está em recuperação. Pode ser que a sequela, inclusive, evolua ou involua, né? Então, o perito médico, ele só vai poder avaliar a questão da sequela para o benefício, para o benefício, se ela já estiver consolidada. Por exemplo, a pessoa teve uma fratura. Enquanto tá com o gesso, então ainda não dá. Aí depois já consolidou, né? Tirou o gesso. Já tirou o gesso. Aí que vai poder fazer a avaliação dessa sequela. Então, quando ela estiver consolidada, ou seja, ela já estagnou, ela vai ficar ali para sempre. Ela já está permanente ali, daquela maneira. Aí que faz a avaliação dessa sequela. A maioria das sequelas a gente só vai conseguir ver se realmente serão sequelas permanentes depois de até praticamente assim, um longo tempo, né? A maioria. Claro que vai ter suas exceções, né? No caso de amputação, por exemplo, a gente já consegue ver imediatamente. Aí a sequela já é visível na hora. Mas né? fraturas, em alguns casos de cirurgia também. Ou alguma questão, de repente, no olho, a pessoa, né, teve um acidente. Então, isso leva um tempo para consolidar, para consolidar aquele tipo de sequela, uma fratura, o que seja. Às vezes vai ter que passar por uma cirurgia, né? Entendi. Então, e durante esse período que ele tá ali se recuperando, ele vai receber alguma coisa, alguma ajuda de custo ali do INSS? Eu acho que tem o auxílio-doença que entra nesse período, né? O INSS, ele tem outros benefícios, né? E nesse caso, quando a pessoa está temporariamente incapacitada e totalmente, né, por um período, cabe o auxílio-doença. E aí, quando cessa o auxílio-doença, se ela tiver se recuperado e ficado com a sequela, aí sim que ela vai ter direito. Seja no dia, a partir do dia seguinte, já como diz a lei, a partir do dia seguinte, já entra o auxílio-acidente. Bacana, então. Eu acho que isso é muito importante da gente falar, porque assim, muitas pessoas a gente recebe muitos clientes, né, questionando sobre isso, porque assim,
alguns ainda estão recebendo auxílio doença, mas eles Certo. ficam preocupados porque veem que não tem uma recuperação 100%, ainda não estão 100% e já estão com medo ali, né? Porque vai cessar em algum momento o auxílio doença e o depois disso. E é exatamente para isso que entra o auxílio acidente, né? Para continuar auxiliando essa pessoa, porque a sequela vai impactar no trabalho, né? Sim, dependendo do caso, se vai impactar, sim, se vai reduzir a capacidade dele, então entra o auxílio É um acidente. direito dele, né? Isso. Até porque ele paga esse seguro, né? As pessoas contribuem a um seguro, né? Então tem que ter os O benefícios. respaldo é para isso, né? Exatamente. Bom, e não fugindo muito desse tema ainda, tá? Certo. Como essas sequelas, elas impactam no pedido do auxílio acidente? Você já deu uma introdução, já deu uma explicada, mas assim, como que a gente vai medir essas sequelas para impactar na concessão ou não do benefício auxílio acidente? Certo. As sequelas, elas podem ser de diferentes graus, ela pode ser num grau mínimo, né, um grau médio ou um grau maior. No entanto, tem que ter uma conexão com a atividade dela, com a função que ela exerce. Muitas vezes acontece que é constatada que teve uma sequela naquele caso, porém não tem esse nexo, que é o nexo causal. Não faz a conexão da sequela com a atividade que a pessoa exerce. Então, para ensejar o auxílio acidente, tem que ter essa conexão. Porém, essa sequela pode ser em grau mínimo, que já pode ensejar o benefício. E já entrando nesse tema, muito se fala sobre o tal do nexo causal. Uhum. Consegue definir melhor pra gente isso? Porque assim, Tá. a gente vê muita pessoa explicando, muitas pessoas, muitos advogados explicando sobre isso, mas assim, Tá. efetivamente, Tá. o que é E o no auxílio acidente, né? E no auxílio acidente, né? Porque o nexo causal, ele é isso, é uma causa e um efeito, certo? Então, no caso do auxílio acidente, vamos aplicar, né, o nosso caso, nosso benefício, ter ocorrido um acidente, tá? Esse acidente ter gerado uma lesão que deixou uma sequela, entretanto, que é até um terceiro conector aí, tá? Ter reduzido a capacidade dessa pessoa para trabalhar, tá? Não adianta só ter tido a sequela. E também, o que é legal explicar é que comprovar esse acidente, tá? Porque às vezes a pessoa já tem a sequela, mas a gente precisa explicar que foi aquele acidente. E às vezes é legal, porque é o acidente importante tem que comprovar esse acidente. tem que ter essa comprovação Isso. geral, né? De todos os 3 pontos que você disse. Exatamente, Que é o às que vezes tem comprova alguns pro INSS. documentos, algumas coisas que a gente fica buscando, sabe? Pra colocar, porque a gente tem que explicar o advento desse acidente ocorrido. Isso é muito importante, acho muito bacana você falar sobre isso, porque assim, aqui como consultoria, a gente ajuda os nossos clientes a coletar toda essa documentação para gerar provas realmente para o INSS de que aquela pessoa precisa e depende daquele benefício, né? Então, às vezes a gente se vê nesse empecilho. Então, é bom que os clientes saibam, que todos vocês saibam, que esses documentos eles são de extrema importância, que é muito importante, tanto do nosso lado, ajudar vocês a descobrir qual documento, como conseguir, como ir atrás, mas que vocês também se comprometam com isso, porque isso vai fazer muita diferença depois no final da solicitação para concessão do benefício mesmo, né, doutora? Quanto mais provas a favor a gente tiver, sempre melhor. Né? Com certeza. Bom, e vou à última pergunta que eu acho que é, assim, aqui gera aquele medinho para todo mundo. É possível perder o auxílio acidente? Essa é aquela parte tabu, né? Essa é. Então, o auxílio acidente, por lei, né, ele é um benefício indenizatório para aquela pessoa que sofreu um acidente e ficou com uma sequela redutora, né, para a capacidade do trabalho dela, que reduziu. E essa sequela, ela tem que ser permanente, né? Então, assim, aquela sequela, ela não vai voltar mais atrás, né? Vamos colocar um exemplo, no caso de uma amputação, não vai nascer outro dedo, então não tem como voltar atrás. Então, em tese, essa pessoa recebe até ela se aposentar. Quando ela vai se aposentar, ela perde o auxílio acidente.
E aí já certo? inicia a aposentadoria. E já recebe a aposentadoria. Porém, a gente não pode deixar de mencionar que o INSS, ele periodicamente, ele faz aquelas operações pente fino, que são conhecidas, né? Então, tem algumas pessoas que ele convoca para fazer uma nova reavaliação, novamente com os peritos médicos do INSS, e o perito médico vai verificar se a pessoa realmente continua com aquela sequela que era permanente, ou se de repente passou muitos anos, mas a sequela cessou, então pode acontecer de cessar também o benefício. Então, em teoria, não deveria, não aconteceria, mas em alguns casos esporádicos pode até acontecer. Pode vir a acontecer, mas em tese não, porque é uma sequela permanente. A pessoa só recebe por conta disso. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada, Lídia. Espero ter ajudado. Com certeza, tenho certeza. E se você que tá aí do outro lado da telinha ainda tem alguma dúvida, pode deixar pra gente aqui nos comentários. Nós estamos abrindo as perguntas aqui dos comentários para que nós possamos responder melhor para vocês. Qualquer dúvida, hein, gente, sobre sequela, sobre perícia, sobre o benefício em si, estamos aqui à disposição. Não estamos, doutora Lídia? Estamos sim. Eu vou trazer ela de novo, gente, eu prometo, tá? Então, mas antes de mais nada, já vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês não perderem esses conteúdos que eu sei que são de extrema importância. Compartilha com todo mundo que você conhece. Lembra, gente, a maioria das pessoas que não recebem auxílio acidente, que deveriam estar recebendo, é por falta de informação. Então leve essa informação para os amigos, parentes, primo, vizinho, para quem vocês acharem que precisa disso, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Curte o vídeo antes, tá? Aperta o joinha aqui. Nos vemos no próximo vídeo e até mais! mais.